Olá, bom dia a todos. Com muito prazer, começamos hoje o segundo dia do seminário dos 10 anos da Lei das Organizações Criminosas, organizada pela EMAG. Desde já eu agradeço o convite feito pela doutora Silvia e parabenizo-a pela organização, pela impecável organização deste evento. Ontem nós tivemos duas palestras extremamente interessantes. Hoje nós teremos mais duas também. Nós vamos começar agora o primeiro painel sobre colaboração premiada e obstrução da justiça, e em seguida teremos um outro painel também muito interessante. Antes de passar a palavra para os palestrantes de hoje, eu gostaria de registrar a ilustre presença de dois desembargadores que muito nos alega com a sua presença, que é o Dr. Fausto de Santos e a doutora Renata Lotufo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu passo agora, por favor, a palavra ao Dr. Rodrigo de Grandes. O Dr. Rodrigo de Grandes é professor de Direito Penal da FGV São Paulo, da PUC São Paulo e da Uninove. Além de ser um grande amigo, ex-procurador da República, muito atuante, conhecido de todos. Sem mais delongas, então, para que a gente possa cumprir o nosso horário, eu passo a palavra de imediato ao Dr. Rodrigo de Grandes. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, o gentil convite que me foi dirigido pela doutora Silvia Mello da Mata para participar deste evento, né, que celebra, ou pelo menos, de alguma forma, serve como foro para a discussão acerca dos 10 anos da Lei de Organizações Criminosas. Cumprimento a professora Eide Florencio Neves, presidente da mesa, e o professor Pier Paulo Bottini, aqui presente, não sem antes também cumprimentar as pessoas presentes, com registro especial aos magistrados Fausto Martim de Sanctis, Renata Lutuf e Gabriel Willey, dizer da minha satisfação de voltar ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, eu que por quase 20 anos fui membro do Ministério Público Federal e, portanto, jurisdicionado deste tribunal. Inclusive, trabalhei durante muitos anos perante a Sexta Vara Criminal Federal, que teve como titularidade o Dr. Fausto, né? Então, cumprimento especialmente e saúdo a todos e a todas. A ideia, basicamente, aqui é servir como um agente provocador do professor Pier Paulo, né, que depois virá para efetivamente estabelecer as balizas definitivas acerca do tema relacionado à colaboração premiada e à obstrução de justiça. Mas eu gostaria só de destacar o fato de que nós aqui estamos diante de uma lei que tem um aspecto transcendente, né? Justamente porque a Lei 12.850 de 2013, que completa 10 anos agora, ela tem aspectos relevantíssimos de direito penal, na medida em que ela acaba por definir pioneiramente o conceito de organização criminosa ao nível da lei, porque isso não existia até o advento da Lei 2.850 de 2013. Ela cria o delito de integrar, financiar, ou de alguma forma participar de uma organização criminosa. Isso, portanto, é uma grande novidade, ou era uma grande novidade no sistema jurídico penal brasileiro, e acaba por extinguir o crime de quadrilha ou bando, estabelecendo na figura do artigo 288 do Código Penal a associação criminosa. Esses seriam os aspectos penais, mas também do ponto de vista processual penal, a lei tem pontos absolutamente importantes que merecem a atenção de qualquer profissional do direito, com destaque para os meios de obtenção de prova definidos nos artigos 3º e seguintes da Lei 12.850 de 2013. Dentro da perspectiva dos meios de obtenção de prova, que alguns gostam de denominar, ou preferem denominar como técnicas especiais de investigação, inegavelmente, me parece, aquele que exige maior atenção e, por consequência, tem suscitado maiores debates do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, é a colaboração premiada, que possui disciplina definitiva no artigo 3º da Lei 2.850 de 2013. Eu já inicio, de alguma forma, dentro de um contexto, professor Pier Paulo, no sentido de que talvez nós já tenhamos superado alguns momentos relacionados à colaboração premiada. Eu diria que talvez o primeiro momento, quando surge a colaboração premiada, que outrora era chamada de delação premiada, né, seria talvez um momento de negação do Instituto.
Quando surge o Instituto da Colaboração, então delação premiada, há um movimento refratário à existência. Muitos dos argumentos contrários à ideia da delação premiada, então, diziam respeito a argumentos de caráter ético. Depois, talvez, um momento de raiva, desprezo, eu diria, né? E, finalmente, uma certa aceitação. O fato é que, se nós observarmos hoje, não só a doutrina, mas, sobretudo, a jurisprudência brasileira, em especial aquela que foi formada a partir dos diversos julgamentos por ocasião da Operação Lava Jato, é inegável que a jurisprudência admite a colaboração premiada e a reconhece como meio de obtenção de prova. É interessante verificar, inclusive, que a Lei 12.850 ela foi aprimorada através da jurisprudência, em especial a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir, sobretudo, do julgamento do leading case, que é o habeas corpus 127.483, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Eu destacaria, obviamente, que este habeas corpus tem uma inegável importância jurídica, porque ele estabelece as balizas principais de aplicação do Instituto da Colaboração Premiada, reconhece efetivamente que a disciplina da Lei 12.850 de 2013 é a disciplina definitiva deste meio de obtenção de prova, mas também assenta de forma expressa que a colaboração premiada é um negócio jurídico processual. Hipótese que acabou sendo encampada pelo pacote anticrime quando reforma parcialmente a Lei 12.850 de 2013. E isso é, inegavelmente, um aspecto importante, porque estabelece para a colaboração premiada um caráter híbrido, não só, portanto, de direito penal, na medida em que ela contempla para aquela pessoa, investigado, acusado ou mesmo condenado, que faz um ajuste, um acordo com o Estado através do Ministério Público ou da autoridade policial, e visa com isso a obtenção de prêmios ou benefícios de caráter penal, e aí, portanto, essa natureza jurídico-material do Instituto da Colaboração Premiada, mas também com inegáveis reflexos processuais penais, para além, obviamente, de ser um meio de obtenção de prova, porque permite, em situações excepcionalíssimas, a imunidade processual, que nada mais é que o não oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, e esse, evidentemente, constitui, talvez, o benefício mais amplo, mais abrangente no contexto da Lei 12.850 de 2013. É claro que a evolução jurisprudencial, e aí me parece necessário estabelecer pelo menos 2 pontos de aproximação para o nosso painel aqui, ela tem uma grande discussão sobre o objeto do acordo de colaboração premiada, qual é o âmbito de conformação das cláusulas do acordo, porque a partir do momento que o 127.483 do Supremo Tribunal Federal é julgado, se confere à colaboração premiada um caráter muito claramente de direito civil, a partir de uma leitura de que a colaboração premiada é um negócio jurídico, na linha, inclusive, da doutrina do professor Antônio Junqueira, com planos de existência, de validade e de eficácia. E isso, obviamente, traz como uma consequência positiva todo o manancial jurídico já consolidado sobre a ideia da teoria geral do direito sobre negócio jurídico, mas talvez um efeito que me parece um pouco deletério, e aqui já começam as minhas provocações, um pouco prejudicial, de trazer para o âmbito de um instituto de caráter penal e também de caráter processual penal critérios de direito civil. Na medida em que se vislumbra a colaboração premiada como sendo uma espécie, entre aspas, de contrato, tudo aquilo que diz respeito à formação contratual, como policitante, oblato, as ideias que dizem respeito a vícios de consentimento ou vícios sociais, ou mesmo hipóteses de rescisão, extinção, resilição, resolução e retratação do acordo de colaboração premiada, acabam sendo pegados de empréstimo do direito civil. E essa solução me parece muitas vezes uma solução inadequada, haja vista que o direito privado, como todos nós bem sabemos, possui finalidades bem distintas daquela do direito penal, centrado necessariamente na proteção de bens jurídicos. Então, a primeira questão que me parece aqui é se nós devemos interpretar
a natureza jurídica do acordo de colaboração premiada como sendo um negócio jurídico processual penal e também um negócio jurídico direito penal, na linha da teoria geral do direito, ou se, eventualmente, nós, efetivamente, devamos discutir se a colaboração premiada possui uma teoria própria, ou deve possuir uma teoria própria dentro do direito penal, com características específicas e atendendo às peculiaridades do próprio direito penal. Esse seria, portanto, um aspecto importante que, obviamente, mexe com o objeto de conformação que eu gostaria de discutir com os senhores e as senhoras. Porque, antes do advento do pacote anticrime, da Lei 13.964, sabíamos todos que a colaboração premiada era realizada de uma forma ampla, eu diria mesmo que amplíssima, né? Baseada muitas vezes na ideia de autonomia de vontade. E isso ficou muito claro no âmbito da Operação Lava Jato, quando o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, acaba negociando cláusulas, muitas vezes não previstas expressamente na lei, mas que eram objeto de um mix, de uma mistura, né, de uma diversidade de outros institutos jurídicos existentes no ordenamento jurídico brasileiro, com destaque especial para o tal regime carcerário diferenciado, modificando-se os regimes carcerários previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal, estabelecendo-se, de acordo com as necessidades de cada caso concreto, um regime carcerário diferenciado, um regime carcerário muitas vezes cumprido parcialmente em casa, então haveria uma mistura de regime domiciliar com regime semiaberto, fora dos prazos definidos em lei, e o fato é que o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, homologou esses acordos. Aliás, é até curioso mencionar, professor Pedro Paulo, que o Supremo Tribunal Federal, na sua grande maioria, né, com destaque para a PET 7074, votos do ministro Fachin, ministro Barroso, ministro Celso de Mello, enfim, a ampla maioria dos ministros, homologava os acordos de colaboração premiada que previam cláusulas relacionadas a regimes carcerários diferenciados, valendo-se do argumento da autonomia de vontade e da segurança jurídica que permeava o acordo de colaboração premiada. É verdade que o pacote anticrime, que a Lei 13.964, modifica o cerne dessa discussão, estabelecendo no artigo 4º, parágrafo 7º, inciso 3, a necessidade do juiz, por ocasião do controle ou da sindicabilidade que ele realiza na primeira fase, ou seja, na fase de homologação, adequar as cláusulas do acordo de colaboração premiada aos dispostos, né, ao inciso 2 especificamente, ao disposto no Código Penal, na Lei de Execução Penal, dizendo que são nulas as cláusulas que violem os critérios de definição do regime inicial de cumprimento de pena. Essa posição, e aqui fica o registro que me parece necessário, era a posição defendida no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, portanto, haveria um limite de legalidade estrita no âmbito da conformação e da discussão das cláusulas, posição sempre defendida pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Ricardo Lewandowski, que eu cito aqui a título de registro, a PET 7265. A situação poderia parecer, de alguma forma definida, embora me pareça criticável, porque na medida em que a lei limita o âmbito de conformação das cláusulas, ela, do ponto de vista prático, diminui o interesse das partes na realização do acordo, porque, ao fim e ao cabo, pelo menos no âmbito de uma persecução criminal, aquele que pretende realizar colaboração premiada quer saber o quanto ele descontará de pena. O que se pergunta, efetivamente, no contexto de uma negociação do acordo de colaboração premiada é, do ponto de vista do potencial colaborador, se ele será preso e se ele, uma vez preso, cumprirá a sua prisão de que maneira. Então, são duas circunstâncias, a pena privativa de liberdade e a modalidade de cumprimento da pena privativa de liberdade. Na medida em que a lei limita o acordo de colaboração premiada, proibindo, em princípio, os tais regimes carcerários diferenciados, fica arrefecido, me parece, o interesse no acordo de colaboração premiada. Eu dizia, portanto, que essa situação parecia definida após 13.964,
Mas eu não posso deixar de mencionar que, recentemente, a Corte Especial do STJ, para surpresa, talvez, de toda a comunidade jurídica, de alguma forma, a despeito de julgar um processo posterior à modificação legislativa, diz que, na verdade, a autonomia de vontade poderia prevalecer, independente da delimitação legislativa. Eu não tive acesso a esse voto, estou muito curioso, porque, na verdade, o processo corre sob segredo de justiça, mas me parece necessário verificar quais os fundamentos para superar essa limitação legal. Uma possível solução, que eu, pelo menos, imaginei, né, e tenho discutido isso muitas vezes com o professor Pierpaolo, com a professora Eide, talvez dissesse respeito a uma aparente contradição interna no âmbito da própria Lei 12.850, que eu também gostaria de ouvir o professor Pierpaolo sobre isso. Nós acabamos de ver que, pela reforma empreendida em 2019, especificamente o parágrafo 7º, inciso 2, há uma limitação relacionada à negociação dos regimes carcerários diferenciados, ou seja, as partes não podem ir além daquilo que dispõe o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Muito bem. Sem prejuízo, obviamente, dessa última decisão do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, o parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 12.850 estabelece aquilo que se denomina doutrinariamente de colaboração tardia, que é a colaboração realizada posteriormente à sentença. E, nesse caso, diz o legislador, se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos previstos na Lei de Execução Penal. Ou seja, em um dispositivo, a lei autoriza, de alguma forma, a mitigação das regras relacionadas aos prazos de progressão do regime carcerário, no âmbito da chamada colaboração tardia, que é aquela que supostamente contemplaria menos benefícios, uma vez que o agente procura o Estado para fazer a colaboração premiada depois da sentença. Então, efetivamente, nesse caso, os benefícios deveriam ser menores, e a lei aqui caminha, me parece, corretamente, mas ela permite que os prazos relacionados ao regime carcerário, no que tange à progressão, sejam colocados de lado. Não obstante, pela modificação empreendida pelo pacote anticrime, o inciso 2, na colaboração que mereceria talvez um benefício maior, não se estabelece, obviamente, o tempo, mas aqui, em princípio, poderia dizer respeito àquele colaborador que procura o Ministério Público ou a autoridade policial, até mesmo antes da denúncia, como acontece na grande maioria dos casos, né? Este não pode ter, de alguma forma, seu regime carcerário modificado. Há, portanto, aqui, me parece, uma contradição que mereceria a reflexão em ordem a resolver isso à luz da segurança jurídica que necessariamente deve permear o acordo de colaboração premiado. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção e de alguma forma provocar os debates nesta manhã, e que me parece de alguma forma tem sido negligenciado pela doutrina, diz respeito ao papel das partes no âmbito do acordo de colaboração premiado. E aqui, propriamente, eu vou deixar de lado o sujeito processual juiz, porque existem diversos estudos sobre isso, inclusive um desenvolvido recentemente pelo Dr. Gabriel Illen, aqui presente, sobre a função do Poder Judiciário no âmbito do acordo de colaboração premiado, mas eu gostaria de centrar a discussão no papel do Ministério Público e do advogado que negocia o acordo de colaboração premiado. Porque a Lei 12.850 não estabelece qual é o papel das partes, efetivamente. É claro que nós temos algumas normas de conteúdo deontológico de cada uma dessas carreiras, mas o fato é que não existe uma normatização ou uma orientação de como deve proceder o membro do Ministério Público quando negocia um acordo de colaboração premiada. Eu destacaria, por exemplo, 3 pontos importantes que, eventualmente, merecem uma maior reflexão. O primeiro deles, de que maneira o membro do Ministério Público tem que conceder conhecimento à parte contrária do manancial probatório existente contra o colaborador para fins de realização do acordo. Ou seja, o full disclosure por parte do membro do Ministério Público caminha em que sentido? Seria possível ao membro do Ministério Público apresentar parcialmente o conjunto de elementos probatórios obtidos na investigação contra o colaborador,
ou tem ele o dever, porque a lei não diz, de apresentar todo o manancial probatório, para que o colaborador, ou no caso, o potencial colaborador, possa aquilatar justamente quais os benefícios que ele vai negociar, quais os elementos de prova que ele vai ofertar no contexto da negociação. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto importante é se o membro do Ministério Público poderia deliberadamente aumentar a acusação, né, inflar a acusação, aquilo que os americanos chamam de overcharging, para fins de provocar, incentivar, estimular o potencial colaborador. Isso muitas vezes, claro, não estou falando de questões relacionadas à má-fé, mas muitas vezes discussões advindas de concurso de crimes, se é um caso de concurso material ou de concurso formal, já influencia sobremodo a possibilidade de combinação de pena e, por consequência, o nível de discussão no âmbito do acordo de colaboração premiada. Quais os limites que o Ministério Público tem em relação a essa, digamos, potencial acusação no âmbito de uma negociação do acordo de colaboração premiada? E, por fim, eu não falei de obstrução da justiça, mas a gente pode voltar ao assunto, porque colaboração premiada praticamente contempla aqui uma série de discussões, mas a gente pode eventualmente voltar ao tema. E, por fim, um outro aspecto que me parece importante e que também, de alguma forma, não tem sido tratado pela doutrina e enfrentado pela jurisprudência, diz respeito ao preceito do artigo 3º-C, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013, que dispõe o seguinte: em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Esse conflito de interesses, pergunto eu, é um conflito que existe entre o defensor constituído ou nomeado e o potencial colaborador? Ou é um conflito de interesses que existe entre a autoridade celebrante, por exemplo, o membro do Ministério Público, e o colaborador? E aqui nós temos, eventualmente, um problema, se considerar que o conflito que aqui a lei dispõe diz respeito ao advogado e ao potencial colaborador, porque deixa nas mãos da autoridade celebrante, membro do Ministério Público ou autoridade policial, a possibilidade ou a faculdade de solicitar a troca do defensor, o que me parece algo um pouco inusitado e até mesmo inapropriado, considerando a dinâmica do acordo de colaboração premiada. Talvez, se nós considerarmos que aqui o conflito de interesses existe entre advogado e colaborador, até porque não existem normas deontológicas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil sobre a forma ou procedimento de atuação do advogado, da advogada, no contexto de um acordo de colaboração premiada, como existem em outros países, eu cito apenas a Itália, para ficar mais perto da nossa realidade, me parece que deveria ser o órgão de classe a dirimir o conflito eventualmente existente entre o profissional da advocacia e o colaborador, e, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil deveria ser responsável por dirimir esse conflito, talvez através de uma consulta, a lei efetivamente aqui possui uma lacuna, e dirimir este conflito. O fato é que a autoridade celebrante, até para que ela não perca a sua imparcialidade objetiva na negociação, e eu falo imparcialidade, ainda que se trate de Ministério Público, porque vejo o órgão ministerial também como imparcial, na forma do artigo 127 da Constituição. O Ministério Público, mesmo parte, não deixa de ser fiscal da lei, ele acumula essas duas funções. Me parece seria inapropriado que ele resolvesse os conflitos. Eu acho que eu excedi um pouco o tempo que me foi conferido, um pouquinho, é verdade, mas peço desculpas por isso. Agradeço enormemente, mais uma vez, o convite que me foi dirigido, a oportunidade de conversar com os senhores e as senhoras, agradecer a gentileza da doutora Silvia Mello da Mata, e me colocar, obviamente, à disposição para as eventuais perguntas e críticas que, porventura, ocorrerem. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, doutor Rodrigo.
É sempre um prazer ouvi-lo. Eu acho que eu já ouvi o senhor falar a respeito desse assunto algumas vezes, e cada vez que eu ouço, eu aprendo mais, né? O doutor Rodrigo é um dos grandes especialistas no assunto, então eu agradeço muito a sua participação e a sua fala. Eu passo agora, então, a palavra, estou ansiosa para ouvir também, o professor Pier Paolo Bottini, é professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, advogado, muito querido pelos alunos, e também dispensa maiores apresentações. Já passo a palavra. Muito obrigada, professor. Obrigado, Reide. Queria, em primeiro lugar, te cumprimentar pela presidência da mesa, agradecer a doutora Silvia e ao doutor Nino todo pelo convite, cumprimentar aqui o desembargador Fausto, a desembargadora Renata, pela presença, todas as demais presentes, os demais presentes, e cumprimentar meu amigo Rodrigo de Grandes, com o qual a gente já discutiu esse tema incansáveis vezes. Eu acho que toda vez que a gente discute, surge um tema novo, surge uma questão nova, então é sempre muito produtivo fazer esse debate e essa conversa, ainda mais com pessoas que atuam nesse setor, ou seja, que participaram já, ou que pelo menos acompanharam colaborações premiadas, e eu acho que esses temas são temas sempre importantes de serem aprimorados para que a gente tenha maior segurança jurídica. Porque, como o Rodrigo disse, a gente teve um tempo aqui, em especial antes da lei das ORCRINs, em que a gente tinha uma dificuldade muito grande de discutir a colaboração, e mesmo depois, no início da lei, sentar para fazer uma colaboração premiada era algo um pouco incômodo, porque o advogado sempre se sentia naquela posição de estar violando um dever ético de silêncio, e o procurador sempre na sensação de que estava prevaricando de alguma forma, porque estava negociando pena. É claro que com o tempo isso foi sendo sedimentado, as coisas ficaram mais claras, e hoje as discussões são mais técnicas, sobre aspectos técnicos da colaboração. Eu queria agradecer ao Rodrigo por levantar alguns pontos, vou tentar aqui tratar um pouco deles sob o meu ponto de vista, mas sem nenhuma pretensão de exaurir, porque essa é uma discussão em andamento. Mas eu acho que a lei das organizações criminosas, quando ela surge, ela vem com essa intenção de organizar a colaboração premiada, definir alguns papéis, em especial o papel do juiz na homologação, na não participação do juiz nas discussões. Mas essa lei, claro, como toda lei, ela não enfrenta todas as situações, e uma série de problemas concretos começaram a surgir em decorrência da sua aplicação. Um deles, que chegou a ser tangenciado pelo Rodrigo, era a questão do escopo. Quando eu sento com o meu cliente para fazer uma colaboração, ele vai falar sobre o quê? Ele tem que falar só sobre aquilo que está sendo investigado, ou ele tem que fazer aquilo que a gente chamava a delação do fim do mundo, ou seja, falar sobre todos os ilícitos dos quais ele tem conhecimento. Um segundo problema, que foi bem destacado pelo Rodrigo, é a questão da possibilidade ou não de você prever num acordo benefícios penais ou formas de execução da pena não previstas na lei de execução penal, que eram os regimes diferenciados. Eu me lembro, e aqui o Rodrigo citou duas PETs, e eu fui advogado das duas, eu me lembro que a gente fez 2 acordos iguais com o Ministério Público, prevendo, iguais no sentido de penas, em que eles previam regimes domiciliares muito parecidos. E isso foi ser homologado no Supremo. E um deles foi distribuído para o ministro Fachin e outro distribuído para o ministro Lewandowski. O ministro Fachin, com razões muito, muito sofisticadas, homologou o acordo, e o ministro Lewandowski, também com argumentos muito fortes, entendeu que aquele tipo de pena não era admitido no nosso ordenamento. E ambos com uma fundamentação muito sólida. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que, no fundo, quando a gente fazia uma colaboração premiada prevendo aquele regime de pena, a pessoa mais importante no Supremo Tribunal Federal era o distribuidor, porque se caísse com um ministro, era homologado, e com outro ministro não era homologado. E veja, evidentemente, isso afeta e afetava a segurança jurídica. Então, tinha um segundo problema que, de alguma forma, foi resolvido aqui. E um terceiro problema, que eram as eternas discussões sobre a força probatória da colaboração. A lei previa que o juiz não podia fundar a condenação exclusivamente na colaboração, mas não falava nada sobre o recebimento da denúncia e sobre a decretação de medidas cautelares. O pacote anticrime, de alguma forma, eu não vou dizer que resolve completamente essas situações, mas ele enfrenta esses temas. Em primeiro lugar, em relação ao escopo, ele delimita o escopo da colaboração.
Ele diz no artigo 3º C, parágrafo 3º, que no acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. O que significa isso? Significa que o colaborador tem que tratar daqueles fatos presentes naquela investigação. Ele é obrigado a trazer outros fatos, ainda que conexos de que ele tenha conhecimento? Não. É claro que é uma opção dele. Ao trazer esses fatos para o acordo, esses fatos estão protegidos pelo acordo. Esses fatos estão relacionados aos benefícios. A questão toda é se ele não trouxer esses fatos e esses fatos forem identificados posteriormente, essa identificação não acarreta uma omissão, não acarreta uma reserva mental e, portanto, não pode afetar a validade do acordo. Evidentemente, esses fatos não estão protegidos pelo acordo. Evidentemente, por esses fatos, ele vai ser processado, ele vai ser denunciado, ele pode ser condenado. Mas a sua descoberta não acarreta a validade do acordo. Isso é muito importante para a segurança jurídica. Então, ficou definido na nova lei qual é o escopo da colaboração. Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão da força probatória. E eu acho que agora a lei prevê de maneira mais ampla que a colaboração premiada ela não pode fundamentar exclusivamente uma condenação, mas ela também não pode fundamentar o recebimento da denúncia e a decretação de medidas cautelares reais ou pessoais. Portanto, eu não posso, com base única e exclusivamente numa colaboração sem dados de corroboração, decretar uma prisão preventiva, decretar uma busca e apreensão ou receber uma denúncia. Tá? Por quê? Porque senão eu acabo dando uma força muito grande para a palavra de alguém que não é uma testemunha. A gente está cansado de saber que o colaborador é alguém envolvido diretamente nos fatos, alguém que tem interesse nos fatos. E, portanto, a colaboração dele, a narrativa dele tem que ser levada em consideração. Como disse o ministro Toffoli naquele célebre habeas corpus, é um meio de produção de prova, mas ela não pode fundamentar uma busca e apreensão ou uma prisão preventiva, porque efetivamente eu estaria aqui conferindo essa palavra do colaborador um poder muito grande de afetar a vida das pessoas. Queria cumprimentar a professora Heloísa Estelita, um pouco fora do horário, mas... Em terceiro lugar, a questão da vedação das penas não previstas. Como eu disse aqui, havia uma dificuldade de entendimento no próprio Poder Judiciário sobre a admissão ou não desses regimes domiciliares, e como bem disse o Rodrigo, a previsão no artigo 4º, parágrafo 7º, inciso 2, estabelece, então, que, e aqui só para ser fiel à redação da lei, quando ele trata da homologação, então a lei diz o juiz ou o tribunal deve produzir nos termos do perdão judicial das primeiras etapas de aplicação. Não, desculpa, aqui está no parágrafo 7º, inciso 2, desculpa. Ele deve analisar a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos na lei de execução penal, ou seja, de alguma forma o legislador veda os chamados regimes disciplinares diferenciados, que, em outras palavras, eram o cumprimento de pena em regime fechado, semiaberta ou aberta em domicílio com tornozeleira. Como o Rodrigo disse, eu concordo, essa previsão e esse dispositivo, de certa forma, dificultou a realização de alguns acordos, porque, evidentemente, o sujeito que colabora, ele tem a pretensão de não cumprir pena no estabelecimento prisional, ele quer cumprir pena em casa, inclusive por uma razão de segurança própria, então isso dificultou um pouco a realização de acordos, e eu atribuo a isso a queda no número de acordos de colaboração premiada. No entanto, eu tenho aqui uma ponderação, e talvez também não conheça essa decisão, o termo dessa decisão da Corte Especial do STJ, mas a mim me parece que essa previsão, como ela agrava a situação do colaborador, ela só pode incidir para acordos relacionados a fatos praticados após o advento da lei. A mim me parece que os fatos anteriores ao advento da lei, como existia um regime jurídico diverso, eu acho que essa previsão de penas, a não ser que a gente entenda que elas nunca foram admitidas no nosso ordenamento. Mas se a gente entender que elas só passaram a não ser admitidas com o advento dessa lei, me parece que para os fatos anteriores, porque aqui a gente não está tratando de lei processual,
a gente está falando de benefício de causa de diminuição de pena e, portanto, tem um aspecto material, a mim me parece que ela só incide para os fatos, não para os acordos celebrados após a lei, mas para os fatos praticados após a lei, que talvez seja o caso enfrentado para o STJ. Eu tive um caso em que nós fizemos um acordo e homologamos após a nova lei com esses regimes diferenciados, mas os fatos eram anteriores e o STJ, naquela oportunidade, não é esse caso aqui, mas naquela oportunidade entendeu possível essa pena distinta. Há, em segundo lugar, em relação a essas penas, como o Rodrigo disse também, uma aparente contradição com aquilo previsto no parágrafo 5º do mesmo dispositivo, que trata da delação tardia. Ou seja, se na delação tardia eu tenho a possibilidade de mexer nos prazos de progressão de regime, por que que eu não posso fazer isso na delação inicial? Ou seja, aquele que já colabora durante a fase de investigação ou no início do processo. Então, essa aparente incompatibilidade me parece que admitiria pelo menos a negociação sobre os prazos de progressão. Eu acho que ela aparentemente não afetaria a inconstitucionalidade da proibição do regime disciplinar especial, mas em relação aos prazos de progressão, com base no princípio da igualdade, não faz sentido eu poder negociar prazo de progressão penal para o delator tardio e não poder praticar ou discutir prazo de progressão para o delator inicial. Então, me parece que no sentido de negociar prazo de progressão, isso faz sentido. Já estou terminando aqui. Um outro ponto que me parece importante de ser discutido e também não está bem assentado é a possibilidade de eu celebrar um acordo de colaboração já prevendo a pena, o tamanho da pena e a forma de cumprimento dessa pena. Porque eu tenho duas formas de fazer acordo. Um acordo que, no fundo, dá mais segurança jurídica para os celebrantes, mas, de alguma forma, retira do juiz o poder de dosar a pena, que é aquele em que eu prevejo no acordo já o tempo de pena que eu votei, que era muito comum na Operação Lava Jato. De outra forma, eu tenho aquele acordo, vamos dizer, em potência, em que eu celebro um acordo, mas eu não determino a quantidade de pena e deixo ao juiz, no final da instrução, apurando exatamente o grau de contribuição, ele determinar qual é o tamanho da causa de diminuição dentre aquelas previstas em lei. A mim me parece que ambos são admitidos em lei. Tá? Muita gente diz que essa primeira modalidade, com as penas já pré-determinadas, ela não seria possível porque retiraria do juiz a possibilidade de apurar o grau de colaboração ao final da instrução. Mas a mim me parece que quando a lei fala da homologação no artigo 4º, parágrafo 7º, e diz que o juiz, no momento da homologação, vai verificar a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos em lei, me parece que aqui ele, de alguma forma, não proíbe que eu já pactue regras fixas e penas fixas. Tá? E aí isso vai ficar a cargo de cada membro do Ministério Público no momento da celebração do acordo. Sobre isso, tirar do juiz a capacidade de determinar o grau de colaboração, a mim me parece que se o agente colaborador e o celebrante entenderam que aquela colaboração é uma colaboração proveitosa e aqueles dados entregues dariam direito a ele a um certo benefício, a uma certa quantidade de redução de pena, isso pode ser apresentado ao juiz, porque, no fundo, a obtenção ou não do benefício não depende do sucesso ou não da instrução penal. Se o meu cliente, se entra com o membro do Ministério Público, oferece ao titular da ação penal e oferece dados suficientes, e o titular da ação penal entende que aqueles dados são importantes para, eu não vou dizer para a condenação de ninguém, mas pelo menos para fortalecer a investigação, e ele entende que o benefício deve ser aquele num sistema acusatório, me parece perfeitamente possível que isso seja homologado e seja cumprido ao final do processo. Ainda que o Estado, talvez por incapacidade ou talvez por falta de organização, não consiga condenar aquela pessoa, ou sequer consiga denunciar aquela pessoa. Mas veja, eu posso entregar aqui uma série de dados relevantes. O Rodrigo, enquanto era do Ministério Público, entendia que esses dados eram muito relevantes. Isso dá início a uma investigação contra alguém, mas por alguma falha na investigação, por alguma nulidade, este investigado consegue anular o processo todo. O colaborador não tem culpa disso.
o colaborador, a ele não pode recair o ônus de qualquer má organização, falha de organização ou incapacidade do Estado de dar sequência às investigações. Então, se o Ministério Público entendeu que aqueles elementos de prova eram relevantes, me parece que aquele colaborador tem direito àquele benefício ao final do processo. Ele só não terá direito àquele benefício se houver uma omissão ou uma inverdade na sua colaboração. Aí sim incide a hipótese de inadimplência do acordo, e aí sim ele perde esses benefícios. E só para terminar, em relação ao conflito de interesses que o Rodrigo também mencionou aqui. Veja, também sempre me causou muita estranheza esse dispositivo que diz que o celebrante, ou seja, um membro do Ministério Público, pode solicitar a troca do advogado diante de conflito de interesse. Eu até entendo a razão desse dispositivo, né? Isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, o Ministério Público, que dispõe de um acervo probatório muito maior do que a parte, então o colaborador vem com o seu advogado e diz, olha, eu quero fazer um acordo que vai falar A, B, C ou D. O Ministério Público pode ter na mesa dele um outro acordo com outro colaborador, firmado pelo mesmo advogado, que é contraditório com aquele. E nessa situação, efetivamente, há um conflito de interesses, porque aquele advogado está representando dois colaboradores que estão trazendo versões distintas, versões conflitantes. Eu nunca achei um problema um advogado advogar para mais de um colaborador que tragam a mesma versão. Aí não há conflito. Mas se as versões são distintas, por exemplo, um acusa o outro, aqui há um conflito. Agora, eu não consigo compreender bem a solução do legislador aqui. Ou seja, o celebrante deverá solicitar a troca de advogado. Primeiro que solicitar não é vinculante, portanto, a troca de advogado pode não acontecer. E segundo, solicitar a quem? Ao colaborador, ao juiz ou à entidade de classe? E isso também não fica claro. Então, eu entendo a razão do legislador, mas acho que a forma como ela foi desenhada e fixada em lei não ficou clara. Eu imagino que, nesse caso, o celebrante deve, em primeiro lugar, tratar com o advogado, que também tem acesso a essas colaborações, também conhece o conflito, e dizer ao advogado que há um conflito aí, e aí, com base nas regras de disciplina ética, ele não pode seguir representando os dois. E se houver uma permanência desse conflito, ele tem que tomar as medidas junto à entidade de classe, não junto ao juiz e muito menos junto ao colaborador. Porque o contato do Ministério Público com o colaborador sem a presença de um advogado, eu acho, e pela lei, é absolutamente inadmissível. Então, basicamente, esses são alguns dos temas que essa lei nos traz. Eu acho que tem várias outras questões aqui relacionadas à negociação, relacionadas à publicidade e relacionadas também à anulação ou à inadimplência do acordo, que podem eventualmente ser discutidas. Quando a gente fala aqui o tema obstrução de justiça, eu acho que ela permeia toda essa nossa discussão aqui. Então, claro que existem outros temas, eu acho que a gente fica aqui à disposição de vocês para fazer esse debate, para fazer essas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Pier. Sempre um prazer ouvi-lo, né, com questões tão importantes, e esse seminário só nos demonstra o quanto é importante eventos como esse, né, para que a gente possa discutir um assunto. A lei tem 10 anos e ainda nós temos dúvidas, né, a jurisprudência caminha, vai indicando caminhos, mas nós não temos ainda soluções completas a respeito do assunto. Nós vamos abrir para perguntas, mas antes disso, eu vou me valer da minha posição de presidente de mesa para fazer 2 provocações, aliás, 3. A primeira é a respeito do que o professor Pierre falou agora no final, da questão das penas. Eu fiquei, na verdade, é uma curiosidade mesmo para saber se o senhor teve algum caso, ou também o doutor Rodrigo trabalhou em algum caso enquanto procurador, em que na elaboração do acordo foi fixada a pena já do colaborador, e essa pena depois ela acabou sendo mantida pelo juiz, ou se o juiz reverteu essa pena, alterou a pena, o que aconteceu, se nós temos algum caso concreto, ou que não que vocês tenham atuado, mas que vocês tenham conhecimento de que isso tenha acontecido. A pergunta é para os dois. Não tive, eu acho que praticamente todos os que eu participei, as penas eram fixadas com antecipação.
nenhum deles depois houve qualquer... O que houve, eu tive acordos em que efetivamente no meio e no decorrer houve uma discussão sobre a rescisão ou não do acordo, mas aí não em relação à questão da quantidade de pena. Agora, um ponto, e essa pergunta coloca outra provocação, e eu já discuti isso muito com a professora Heloísa e com o Rodrigo, o que acontecia, em especial no âmbito da Operação Lava Jato, e isso é algo que a gente tem que discutir, com a forma de elaborar as colaborações. Em regra, eu vou fazer um acordo de colaboração com diversos anexos sobre diversos temas. E muitos deles não eram da competência do juiz que homologou, porque a delação era ampla. E aí o que fazia o juiz? Ele distribuía esses anexos para outros juízes. E isso acabava gerando uma série de ações penais distintas. Então você nem tem como fazer essa apuração da contribuição ou não do colaborador ao final, porque você não tinha um processo, você tinha 20 processos. Um em Roraima, outro em Brasília, outro em São Paulo e outro em Curitiba. E muitas vezes alguns deles, inclusive em algum momento, iam para um tribunal superior pela prerrogativa de foro, o que gerava inclusive uma questão pela competência da homologação. Mas isso para dizer, esse sistema que, em parte, dava uma segurança para o colaborador, porque ele sabia que tudo aquilo, fosse qual fosse o resultado, estava coberto pelo acordo. Por outro lado, gerava uma dificuldade para os juízes, que, de certa forma, tinham que respeitar um acordo do qual eles não tinham homologado. Isso talvez agora seja resolvido com essa questão do escopo, porque agora eu faço um acordo para um fato investigado. Se eu quero fazer um outro acordo por outro fato, eu vou no juiz competente para o outro acordo. É claro que nós perdemos em segurança jurídica para o próprio colaborador, que ele vai ter que fazer 10 acordos distintos, quando antes ele fazia um. Mas, de certa forma, talvez o sistema fique um pouco mais lógico e racional. No mesmo sentido, as colaborações que eu participei enquanto representante do Ministério Público Federal foram todas cumpridas. Eu acho que isso, aliás, é indeclinável para a própria sobrevivência do Instituto. E o Supremo Tribunal Federal tem alguns precedentes que me parecem corretos, no sentido de que, uma vez homologado o acordo de colaboração premiada por ocasião da sentença, o juiz fica adstrito aos termos da homologação. Talvez a única hipótese possível dele decidir de forma diversa daquela que foi homologada seja em benefício do colaborador, mas nunca, porque senão o Instituto efetivamente ficaria, me parece, completamente sem sentido, nunca para agravar a situação do colaborador que negociou livremente as cláusulas do acordo de colaboração premiada. Eu gostaria de aproveitar aqui a fala do Pierre no sentido de que me parece também, aproveitando a terminologia do direito civil, que de alguma forma, para o bem ou para o mal, o Supremo Tribunal Federal acabou trazendo para o direito penal no 127.483, que a colaboração premiada tem, portanto, inegavelmente um caráter de obrigação de meio e não de resultado, no caso, né? E eu acho que isso também ficou claro na sua manifestação. Ótimo, obrigada. Eu tenho mais uma questão para o professor Pierre, que eu tirei da fala do professor Rodrigo, a respeito da acusação. Eu até tenho minha opinião, mas eu gostaria de ouvir o que o professor Pierre acha a respeito, se a acusação é obrigada, quando no momento da celebração do acordo, nas tratativas, apresentar toda a acusação que ela tem, ou se ela pode esconder alguma coisa, deixar para um momento posterior. Essa questão de aumentar a acusação, que o professor Rodrigo disse, eu queria saber a opinião do senhor a respeito. Veja, eu acho que são várias situações distintas, não sei se a gente tem uma resposta única para isso, mas a princípio, quando eu vou negociar com o Estado, com o Poder Público, com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, há aí um princípio da boa-fé, a gente já discutiu isso bastante. O Ministério Público, todo aquele acervo probatório que ele tem, não sobre os fatos, mas sobre aquela pessoa, exceto as investigações em andamento, ele precisa apresentar. Por quê? Para que aquela negociação seja uma negociação de cartas na mesa, uma negociação justa. O Estado não pode se valer da posição dele, de detentor de um acervo probatório maior, como uma vantagem negocial. Então, eu acho que naquele momento tudo precisa estar na mesa. Agora, exceções, eu acho que, em primeiro lugar, ele não precisa apresentar informações que ele tem a respeito de outras pessoas.
sigilosas, evidentemente, porque aquilo, eventualmente, se o acordo ele não vai adiante, ele não se encerra, aquela parte, aquele advogado terá informações que as outras partes não têm, eventualmente informações sigilosas, eventualmente informações sobre investigações em andamento. Mas, em relação àquela parte, àquela pessoa, me parece que o disclosure tem que ser full, ou seja, eu preciso apresentar as minhas cartas na mesa. Eu também pensava dessa maneira, mas eu queria ouvir o que o senhor tinha a dizer. Claro, por favor. Né, para cumprimentar também a professora Luísa Estelita aqui presente, e o desembargador federal Antônio Morimoto, ex-colega de Ministério Público Federal. Talvez uma forma, e eu concordo integralmente com a posição que o professor Pier Paulo colocou, mas uma forma de minimizar essa assimetria informacional que inegavelmente existe em qualquer negociação. As partes nunca estarão numa posição de igualdade, me parece, mas para trabalhar hipóteses de mitigação dessa assimetria seria justamente estabelecer um regramento muito mais claro, definitivo, sobre a investigação defensiva. O Schunemann coloca isso numa crítica que ele faz ao processo penal anglo-saxônico, as hipóteses de plea bargain, por exemplo. Então, isso talvez mitigaria um pouco essa situação, óbvio, né, com os deveres deontológicos que incidem em termos de impessoalidade e de boa-fé ao membro do Ministério Público na hora de ofertar o conjunto probatório que ele possui contra o potencial colaborador. Ótimo. O nosso painel também falava a respeito da obstrução da justiça, né, da colaboração premiada e obstrução da justiça. Nós estamos com o tempo um pouco adiantado, mas eu queria fazer duas perguntas a respeito da questão da obstrução da justiça, eu queria ouvi-los a respeito. Uma delas são questões que estão sendo discutidas pela doutrina, pela jurisprudência, o STF, o STJ, cada hora se posicionam de uma maneira a respeito disso. Talvez até tenha mais assuntos para a gente discutir, mas dois assuntos que eu acho relevantes é a questão de, primeira delas, né, quem pode ser o autor da obstrução da justiça? Ele necessariamente tem que fazer parte da organização criminosa ou pode ser uma outra pessoa que não faça parte da organização criminosa? E uma outra questão é se a obstrução da justiça, se ela pode acontecer durante a ação penal ou se ela tem que acontecer apenas durante a fase de investigação, como diz o tipo penal. Quem gostaria de começar? É a pergunta para os dois. Eu posso começar. De fato, a gente, deliberadamente ou não, né, não falamos sobre obstrução da justiça, então fica aqui colmatada a lacuna. O crime de obstrução da justiça, na forma do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crime Organizado, é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, me parece que não há necessidade de que seja ou não membro da organização criminosa. O que é necessário em termos de tipicidade é que haja uma investigação relacionada ao crime de organização criminosa. É claro que nós podemos e devemos discutir a possibilidade ou não do investigado praticar o crime, sobretudo quando, muitas vezes, o próprio exercício do direito de defesa é considerado um ato de embaraçar a investigação da organização criminosa. Então, esse me parece a grande discussão, até que ponto nós temos ou não um exercício regular de direito enquanto causa excludente da própria licitude do comportamento. Mas, em termos típicos, me parece aqui que nós estamos diante de um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, com essas ressalvas que eu acabei de mencionar, de um crime que protege, enquanto bem jurídico, a administração da justiça. E sobre a sua pergunta, eu tenho a dizer, em termos de legalidade estrita, professor Aide, que a única possibilidade do crime ser praticado diz respeito a uma investigação, né? Ou seja, a instauração de um inquérito policial ou de um procedimento investigatório criminal por parte do Ministério Público. Mas eu, obviamente, não ignoro o fato de que assim não tem pensado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Há um precedente, salvo engano, também de relatoria do ministro Fachin, no sentido de ampliar a interpretação desse tipo penal para também hipóteses relacionadas ao processo propriamente dito. E me parece que aqui existiria uma violação da legalidade estrita. Né? Pelo menos assim como eu penso, eu analiso esse tipo penal de uma maneira um pouco mais restritiva do que aquela que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Então, se restringiria apenas durante a fase de investigação e de inquérito, não durante a ação penal. Muito bem. Eu concordo integralmente com o Rodrigo. Eu já tive a oportunidade de fazer essa discussão num caso no Supremo Tribunal Federal e o Supremo, no fundo, acabou tomando uma decisão que fez perder o objeto dessa discussão, mas eu acho a discussão fundamental
até por um fim de legalidade estrita e de vedação de analogia. A lei penal fala em investigação, não fala em ação penal. Agora, um outro tema, e eu só para pincelar aqui, acho relevante sobre essa questão, é que o Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões, entendeu que entre a investigação da organização criminosa e o ato de obstrução não há conexão. Eles não precisam seguir no mesmo juízo. E no Supremo não precisam seguir com o mesmo relator. Eu achei uma decisão um pouco estranha, para falar a verdade, mas eu acho que esse é um tema que merece atenção. Se existe ou não existe, ou seja, a mim me parece que tem pelo menos uma conexão probatória aqui, mas de qualquer maneira há alguns precedentes do Supremo, eu não sei se é algo mais atual, mas eu sei que até 1 ou 2 anos o Supremo Tribunal Federal entendia que não havia conexão, portanto, entre o crime de organização criminosa e a obstrução de justiça, eles podiam seguir em juízos diferentes, porque não haveria nenhuma relação entre eles. Eu acho que é um tema que depois pode ser objeto de análise. Tá ótimo, muito obrigada. Agradeço a participação dos dois. Nós tivemos um excelente painel com questões muito importantes, muito relevantes a respeito da lei. Vimos que não se esgota, ainda há muitas questões a serem tratadas. Vimos que o Supremo Tribunal Federal tem tido uma importância muito grande a respeito dessa lei, justamente porque há parâmetros que precisam ser ainda bem colocados, bem analisados. Então, eu encerro esse primeiro painel, já dou continuidade ao segundo, nós vamos deixar para um programa técnico o coffee break ao final e as perguntas também ao final, para dar continuidade já ao segundo painel. Eu chamo, então, para compor a mesa a desembargadora, a doutora Renata Lotufo, e a doutora Heloísa Estelita também, que já volta. Boa tarde. Agradeço a participação de todos e continuamos. Muito obrigada. Bom dia. Bom, não sei se todos abriram o jornal hoje, a gente teve um problema aí de um apagão, né, no país, em que afetou principalmente Norte e Nordeste, onde se encontra a nossa palestrante de hoje. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou apresentar a doutora Ana Mara, para que, como ela está com pouca bateria, ela está lá em Salvador com pouca bateria, para que ela possa o mais rápido possível fazer as colocações dela, a palestra dela. Se ela não conseguir, eventualmente, passar o PowerPoint, nós nos comprometemos aqui a disponibilizar para todos. E eu vou fazer a apresentação da doutora Ana Mara. Quando ela finalizar, eu apresento a doutora Heloísa Estelita para a gente dar uma agilizada, né? Então, a doutora Ana Mara Osório, procuradora do Ministério Público Federal há 21 anos, atuando sobretudo na área criminal em São Paulo. Procuradora Regional da República em São Paulo desde 2019, promovida por merecimento. Vice-procuradora da Secretaria de Cooperação Internacional do MPF, da Procuradoria-Geral da República desde 2019. Doutora e mestra em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. MBA em Gestão Pública pela FGV. Doutora Ana Mara, se tiver no ponto para entrar. Tá, enquanto a gente vai esperando a doutora Ana Mara, eu já vou apresentando também a doutora Estelita, Heloísa Estelita. Entrou? Voltou? Então tá. Bom dia, doutora Ana Mara, tudo bem? Consegue nos ouvir? Bom dia, consigo sim. Bom dia, doutora Renata. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, jóia. Então já foi, você ok. já foi apresentada e já está com a palavra. Tá certo. Então, muito obrigada. Eu quero cumprimentar a presidente da mesa, a doutora Renata Lotufo. Cumprimento também a painelista, a doutora Heloísa Estelita, que está aqui conosco. Doutora Eide, né? Agradecer o convite feito pela doutora Silvia e aproveitar a oportunidade para cumprimentar os painelistas anteriores, advogados doutor Rodrigo de Grande e doutor Pierre Paulo Coutinho. Eu queria primeiro me desculpar por não estar, e sinto muito por não estar aí presente com vocês. Coincidiu com um evento da Procuradoria-Geral da República, nós estamos aqui, até um pouco sobre isso que talvez, que eu gostaria de falar, que talvez seja a minha melhor contribuição para o dia de hoje. Nós estamos aqui numa reunião especializada de Ministérios Públicos do Mercosul.
Aqui na Bahia tivemos um apagão de Wi-Fi de 4G. Por um momento eu fiquei um pouco como vou entrar no evento, e aí conversei com a doutora Silvia, está aparentemente tudo ok. Mas estamos aqui para tratar de cooperação entre ministérios públicos, e aí acho que seria mais ou menos nessa linha a minha fala. Eu não sei se já está sendo projetada a apresentação. Tá, ok. Doutora Renata, se por acaso não me escutarem, a senhora me avisa, tá bom? Porque Pode deixar, eu estou qualquer aqui no coisa eu aviso. 4G do celular, Tá. tá? Eu acho que quando a gente fala de cooperação entre ministérios públicos, é importante deixar bem claro que existe uma formalidade, né? Existe uma grande formalidade, e que, naturalmente, é feito, como tudo no direito internacional, né? Onde se começou pelas chancelarias, pelas vias diplomáticas, depois migramos para a autoridade central. Estes órgãos de apoio, eles conferem uma legalização, que a gente chama, uma autenticidade à tramitação do procedimento de cooperação. Então, não poderia ser diferente dentro do Ministério Público Federal. Este órgão que confere formalidade é a Secretaria de Cooperação Internacional, que está atrelada à Procuradoria-Geral da República. Ela começou muitos anos atrás como uma assessoria, mas hoje ela faz parte, ela é uma grande secretaria com cerca de 44 pessoas trabalhando, abaixo do Procurador-Geral da República, o secretário de Cooperação Internacional, atualmente o subprocurador Edemir de Chateaubriand, com os secretários adjuntos. Hoje temos, há 4 anos, eu estou nesta função de vice-procuradora na Secretaria de Cooperação Internacional. Já tivemos também secretários adjuntos, outros colegas. E, a par disso, nós temos, em alguns temas específicos, colegas que trabalham conosco, por exemplo, especialistas em crimes ambientais, especialistas em lavagem de dinheiro, especialistas em sistema financeiro, que trabalham conosco dando aportes e ajudando no intercâmbio de boas práticas. Podemos prosseguir na apresentação, que eu estou sem o controle dela por conta A gente está te ouvindo. Tá, mas acho que os slides, isso. Essa é a estrutura, basicamente, né, da nossa secretaria. São 3 assessorias, que cuidam, uma administrativa, que cuida de toda a gestão de conhecimento e de procedimentos, com a tradução, e as outras 2 assessorias que cuidam da parte das relações internacionais, da Procuradoria-Geral da República, e a parte jurídica, que é onde nós, no dia a dia, lidamos com os procedimentos de cooperação internacional. Pode prosseguir, por favor. E podemos pular 2 slides. Mais isso. Eu acho que eu fiz esse slide e gostaria de pontuar o que exatamente. Porque nós, operadores do direito, às vezes a gente tem somente a gente acha que um canal na cooperação é o único, né, e suficiente, e não existe mais necessidade de nenhum outro. O que eu gostaria de trazer aqui é abrir um pouco onde se localiza, né, afinal de contas, onde se localiza na cooperação internacional esta cooperação entre ministérios públicos. Então, para isso, é preciso a gente pensar um pouco na história, né, nos últimos anos, e para poder pensar, de fato, né, existem outras vias. Nós conhecemos no dia a dia, nos últimos 10, 15 anos, da via da autoridade central. Mas se nós pensarmos um pouco, existe ainda a via diplomática, né, para países que não têm tratados entre si, o que hoje está cada vez mais raro, né, mas existem, né, países que não possuem tratados entre si. A reciprocidade, né, nós temos que fazer isso através de uma nota entre as chancelarias, nós temos que fazer isso através de uma nota entre o Ministério Público e as Relações Exteriores, porque é mais, vamos dizer assim, uma cooperação com mais cunho político, mais até do que jurídico. E temos a via da autoridade central e vamos dizer assim, a cooperação entre os ministérios públicos está no que nós chamamos de cooperação direta ou interinstitucional. Alguns países denominam essa cooperação de cooperação informal, mas a gente tende a não utilizar esse nome porque no Brasil ele soa um pouco inadequado, parece algo como clandestino, quando não é clandestino, né? Os Estados Unidos utiliza a fala informal, cooperação informal, né? Mas essa cooperação direta nós já vemos em outros órgãos. As polícias fazem essa cooperação direta através da Interpol.
né, quando trocam elementos de, quando fazem as difusões, né, as diferentes cores de difusão, ou mesmo a cooperação policial entre as polícias, né, a Polícia Federal, no caso do Brasil, que troca elementos de inteligência. Nós temos essa cooperação também nas unidades de financeiras, né, o nosso COAF, que faz através do grupo de Egmont. Temos a cooperação entre as receitas, agências tributárias, e aí está, então, a do Ministério Público também. Pode passar, por favor. A do Ministério Público, esta cooperação direta, vamos dizer assim, quem, na verdade, pela nossa Constituição possui, vamos dizer assim, a representatividade internacional é o Procurador-Geral da República. Mas e os Ministérios Públicos? Os Ministérios Públicos, nos seus próprios procedimentos de cooperação internacional, e os estaduais, evidentemente, né, são atores também para fazer os pedidos ativos de cooperação internacional. Os pedidos passivos, que são os que vêm de outros países, vão para a Procuradoria-Geral da República e aí sim para a Secretaria de Cooperação Internacional, que hoje conta com 10 procuradores especializados em cooperação internacional que executam estes pedidos, criados através de ato normativo do Procurador-Geral da República. E aí chegamos nas redes, as redes das quais participam o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República. Nós temos a rede do Mercosul, que é onde aqui estou, né, na 34ª Reunião de Especialidade de Procuradores Gerais do Mercosul. Temos a rede dos países da língua portuguesa, que é a CPLP. Temos a rede AIAMP, que é a ibero-americana, com a participação da Espanha e de Portugal também. E as demais redes das quais também temos o BRICS, e as demais redes das quais fazem parte outros órgãos do Estado brasileiro, como o GAFILA e o GAFI, o COAF coordena esta rede, a CARIM, que é a respectiva rede também de recuperação de ativos, que também possuem outros órgãos, assim como a própria Polícia Federal. Podemos prosseguir. Eu gostaria de ir... não, podemos ficar aí. Agora há pouco nós estávamos aqui, e esse eu acho que é sempre uma tecla que se bate por muitos anos, né? A gente entra, sai ano de cooperação internacional, que é a questão o quanto o crime organizado avança, né? O quanto o crime organizado, obviamente, não tem limites, vamos dizer assim, na sua atuação de legalidade, ao passo que os operadores do direito eles possuem uma série de dificuldades. E quando a gente fala em cooperação, a gente tem desde a dificuldade da língua. Esses dias eu recebi um pedido de cooperação vindo do DRCI, em que se pedia, entre outras coisas, que necessitavam de pedido judicial, um levantamento de placas de veículo. E essas placas de veículo veio com o nome de chapa de veículos, né? Todos nós sabemos que é chapa, porque é intuitivo, né? Chapa e placa, mas é assim que se chama no Paraguai, ao passo que patente se chama no Chile. Então, assim, existem essas questões da língua, né? Essas dificuldades da língua, e principalmente nós que falamos português ao redor de vários países aí latinos, né? Hispânicos. Bom, o que mais que podemos dizer sobre isso? Então o crime organizado ele não possui fronteiras, ao passo que a cooperação internacional ela possui diferentes dificuldades para avançar. Podemos prosseguir. E eu trouxe essa imagem para ficar muito característico, para mostrar o quanto a cooperação ela é próxima, né? Aí nós temos a praça que divide Santana do Livramento, né, com Riviera. Aí na outra imagem nós temos aí que separa Tabatinga de Letícia, né? E aí no próximo slide, isso é o que em quilômetros se percorre o pedido de cooperação internacional, né? Ele percorre, vamos dizer assim, se há uma necessidade de Tabatinga, um exemplo, uma mãe, né, procura a Procuradoria da República em Tabatinga e diz, olha, minha filha menor sumiu e eu não consigo contato com meu esposo, com meu marido, ex-marido, vamos dizer assim, estamos em tratativas de rompimento. E ele é de origem colombiana. Eu tenho suspeitas de que ele a levou para a Colômbia.
O que eu faço? Tabatinga formula um pedido, né, encaminha para Brasília. De Brasília se faz a tradução, se encaminha para o Ministério da Justiça em Brasília. O Ministério da Justiça vai para Bogotá, que é a capital da Colômbia, né? De Bogotá vai para Letícia, que é onde aparentemente pode estar a criança. Letícia, então, depois de vários meses, pode cumprir esse pedido, só dizer, de fato, a criança está aqui, né? Nisso já se passaram alguns meses, e com isso se complica, inclusive, os prazos que tem na Convenção de Haia, por exemplo, de sequestro, vamos dizer assim, de menores, né? E Letícia, então, que devolve para Bogotá, que devolve para Brasília e que vai de Brasília para Tabatinga novamente. Então, com isso, são 14.976 quilômetros, ao passo que vocês viram ali que a praça era uma grudada na outra, as bandeiras, né? Podemos prosseguir. Então, o quanto, Ana Mara, já se fez em cooperação internacional, já que você diz que há muitos anos existe a assessoria de cooperação internacional, né? Se fez, né? Se tenta avançar, logicamente que a gente tem limites, né? E os nossos limites do operador do direito são os limites legais. A gente tem que sempre buscar a base legal. E aqui nós temos alunos também que é preciso dizer que dentro dessa base legal não existem só nossas leis, né? Nosso arcabouço de lei, legislação, tanto Constituição, lei complementar, ordinárias, etc., como os tratados, que entram no direito brasileiro como lei ordinária. Evoluiu-se, vamos dizer assim, de forma procedimental. Cada vez mais as autoridades centrais tentam colocar a forma eletrônica de processar esses pedidos. Com isso se ganham meses, né? Mas existem países que não adianta, que ainda tem a parte física muito importante, como o Japão e a França. Eu queria chamar a atenção de vocês, me desculpe se eu estou correndo, é que eu já estou vendo aqui umas sombras, como se eu tivesse que voltar para a reunião. Eu queria chamar a atenção, e aí eu peço que vocês leiam depois com calma o artigo 27 da Convenção de Palermo. Ele fala em cooperação entre autoridades competentes para a aplicação da lei. Quando um tratado fala em autoridades competentes, ele não está falando de autoridade central, ele está falando de autoridades do processo, autoridades de persecução penal. E para a aplicação da lei, entram quem aí? São chamados Law Enforcement Agents, que a gente fala. Entra a polícia, entra o Ministério Público, pode entrar as unidades de inteligência financeira, pode entrar as aduanas, mas especificamente aí, como a gente fala de investigação, condução, nessas partes em negritos que eu coloquei, é muito polícia e muito Ministério Público, que é onde a gente se encaixa. Então, vocês podem perceber que é exortada a cooperação entre autoridades competentes para a aplicação da lei. E isso é lógico, né? Porque a maior parte desses tratados, deles participam hoje em dia a União Europeia em bloco, né? Nos tratados globais também. Então, cada país se pronuncia da União Europeia, mas a União Europeia possui um assento e ela se pronuncia, né? E a União Europeia, ela, como todos nós conhecemos, bloco de integração econômico, né? Etc., mas ela foi construída com base muito na cooperação internacional. Começou na cooperação internacional civil e depois migrou para a cooperação internacional penal. Hoje, então, juízes da União Europeia trocam suas sentenças e suas ordens dentro de um procedimento muito rapidamente. Não existe mais, vamos dizer assim, para a figura da autoridade central. E isso por quê? Por uma razão muito óbvia. A União Europeia se deu conta que uma sentença vale dinheiro, né? Uma sentença penal vale dinheiro, custa muito dinheiro para muita gente, né? Custa em aparato judiciário, custa para a vida do acusado, né? Custa, e não só penal, vamos falar na civil, por isso que a União Europeia começou na cooperação civil. São negócios que deixam de serem feitos porque uma sentença não circula. Relacionamentos pessoais que deixam de ser reconhecidos, né? Relações jurídicas, um divórcio, uma paternidade, que deixam de ser reconhecidos porque uma sentença não circula. Hoje a gente fala em dados pessoais, né? Hoje a União Europeia ela é firmada num bloco de circulação de bens, pessoas, né? Ativos e, por que não dizer também hoje de dados, né? De dados eletrônicos. E aí tem toda uma discussão sobre dados eletrônicos, dados pessoais, e o que são dados pessoais ou não. Mas isso também envolve dinheiro, né? Então, se pensou logicamente, bom, eu não posso engessar o judiciário ele movimenta dinheiro, então ele precisa, para um bloco de integração funcionar, precisa esse dinheiro circular. E aí se pergunta, o Mercosul está muito longe da União Europeia,
Não necessariamente, porque em termos de cooperação, o Mercosul não precisa estar no mesmo nível de bloco de integração econômica da União Europeia para estar no mesmo nível jurídico de cooperação jurídica internacional. Então, pode-se sim mudar, pode-se sim se aproximar da União Europeia em termos de cooperação jurídica internacional. Chama atenção também para o negrito, então, reforçar canais de comunicação, que está no slide, para facilitar a rápida e segura troca de informações relativa a todos os aspectos das infrações e na condução de investigações relativas aos seguintes aspectos. E aí traz algumas alíneas que são bem interessantes. Vejam, identidade, localização e atividade de pessoas. Aí podemos prosseguir para outro slide. Movimentação do produto do crime ou dos bens provenientes da prática dessas infrações. Olha quanta coisa. Movimentação de bens e equipamentos. Elementos ou quantidade de substâncias, vamos para outra, tá? Facilitar uma coordenação eficaz entre autoridades e organismos. Isso tudo, em resumo, podemos prosseguir no outro slide, seria o quê? Tudo bem, Ana Maria, eu entendi. Entendi que pode ser feita cooperação internacional, entendi que existem vias diplomáticas à autoridade central e que pode existir uma via de cooperação direta entre ministérios públicos, né? E por que não entre juízes? Por que não entre juízes? Esses dias passou por nós um texto de tratado, de negociação de tratado, em que se estava falando da ordem de proteção de vítimas de violência doméstica, mães e filhos. E logo que eu olhei, eu bati o olho e disse, onde estão os juízes nesse tratado? Porque a gente está falando de uma ordem de proteção. Então, assim como a ordem de detenção de captura do Mercosul, que ainda não é válida no Brasil, mas se vocês quiserem procurar o decreto fala em ordem de captura do Mercosul, muito próximo da ordem de captura da União Europeia, né? Fala em juízes. Nós temos outros tratados de fronteiras que falam em juízes, né? Uma cooperação mais próxima. Nós temos em trâmite agora, atualizado, de forma atualizadíssima, a emenda protocolo de São Luís, né? Que fala numa cooperação mais direta entre autoridades competentes também, que está tramitando no Congresso. Pode passar. E esse artigo 27, ele também tem um espelho no artigo 48 de mérito, tá? Da Convenção de Corrupção. Podemos pular, só coloquei para ficar o registro. Então, onde é possível cooperar entre ministérios públicos federais? Vou dar alguns exemplos. Paraguai precisa saber, também dentro da linha do tráfico de pessoas, se uma adolescente que saiu do Paraguai, que tem notícia que foi para São Paulo, ela está sendo explorada sexualmente, com modalidade de tráfico de pessoas, ou se ela foi voluntariamente com um namorado, por exemplo. A situação é diversa, né? E se tem a notícia, né, através das redes do Ministério Público, vamos supor, Paraguai pede esta informação, o Ministério Público Federal identifica onde está a criança, não, vamos dizer assim, criança não, né, a adolescente, identifica onde está a adolescente, e com algumas, não precisa nem, sem oitiva, sem nada, consegue-se descobrir onde ela está, o endereço dela. Passa-se essa informação para o Paraguai. Ok, terminamos aí. Um segundo passo, a polícia pode informar que, sim, ela se encontra com um namorado, sim, ela não está em situação de exploração sexual. Esta informação vai para o Paraguai arquiva o caso, por exemplo. Então, não haveria necessidade de prosseguir com a cooperação internacional. Ou, Equador está numa audiência de réu preso, ou aqui, ou em Ponta Porã, no Brasil está numa audiência de réu preso. Se necessita urgentemente, por conta das medidas cautelares, os registros de antecedentes penais de quem se encontra na audiência. Registros que o Brasil possui em base de dados, né? Pode-se fazer essa pesquisa? Pode-se fazer essa pesquisa. Pode-se perguntar para a autoridade do outro lado no Paraguai se a pessoa possui registros, a autoridade pode confirmar, sim, possui registros. Então estou fazendo um pedido de cooperação internacional para que esses registros venham ao Brasil.
A cooperação direta também pode auxiliar o próprio pedido de cooperação internacional, mais tarde, que vai tramitar via autoridades centrais. Por exemplo, você tem a suspeita de que existem fazendas no Paraguai, mas não sabe onde se localizam. E para evitar o phishing, num pedido de cooperação, precisa identificar o endereço. Pode-se fazer um levantamento via redes do Ministério Público para se tentar identificar aquele bem. Identificado o bem, você faz o pedido de cooperação internacional. Então, nós podemos ver que existem limites, né? E o primeiro ponto que nós temos que falar é a base legal. A base legal, então, é a convencional, está em Palermo e Mérida. E existem limites. Os limites são de prova, né? Você não está fazendo uma oitiva, você não está fazendo uma busca e apreensão, não está fazendo quebra de sigilos, não está fazendo prisões. Para esses existem a via já conhecida da autoridade central. O que você está fazendo é permitindo que se faça um pedido de MLA, um pedido de cooperação internacional, que vai ser cumprido a contento, que vai ser cumprido através de informações fidedignas, então, que se faça. Por exemplo, quando eu tenho suspeita de que o acusado faleceu, né? Não vai se fazer nenhuma denúncia se ele se encontra em outro país, não vai se fazer nenhum pedido de extradição, nenhuma denúncia se ele faleceu, antes de confirmar esta situação. Né? Senão se movimenta todo o judiciário interno e alheio por razões inadequadas. Eu coloquei um outro exemplo aí do Panamá, que foi um ônibus virou no Panamá com algumas crianças e 2 adultos. O Panamá, então, nos fez um pedido, de novo, através das unidades de cooperação internacional, só para confirmar se aquelas crianças eram filhas de quem, né? Porque os 2 adultos tinham morrido, e algumas crianças também. Então, qual que era a suspeita do Panamá? Que eles podiam estar em situação ilegal, de adoção ilegal, né, por parte daqueles 2 adultos. Ou se de fato eram seus pais. E se confirmou que de fato eram seus pais. Então, arquivado. Não se fez um pedido de cooperação internacional, que seria movimentado por meses só para esta informação, que levaria a um arquivamento. E podemos concluir, então, esses são alguns objetivos. Podemos passar para os próximos. Agora, os tratados, eles ainda nesta ênfase de cooperação direta, eles são mais claros, com 2 mecanismos, e 2 novos mecanismos. A transmissão espontânea de informação e as equipes conjuntas de informação. Podemos passar mais um? Mais um. Eu gostaria de ir para as... Bom, vamos começar com a equipe conjunta. A equipe conjunta tem o tratado do Mercosul, né, o acordo macro do Mercosul de equipes conjuntas. Lá ele deixa muito claro que as autoridades competentes vão se conversar, que as autoridades competentes vão fazer um termo operativo, assim, da sua equipe conjunta. Então, na prática, supondo que existe interesse de uma investigação conjunta entre Colômbia e Brasil, as autoridades competentes se manifestam via suas unidades de cooperação e via a autoridade central, dizem sim, tem interesse em constituir equipe conjunta, encaminha para as autoridades centrais, as autoridades centrais tramitam e retornam para fazer o acordo cooperativo, e a partir dali as equipes conjuntas se conversam, porque não podemos ter autoridades administrativas no meio de um fato, conhecendo de fatos sensíveis e de algo que somente as autoridades competentes precisam conhecer. Isso, basicamente, muito rapidamente, é uma equipe conjunta de investigação, né? Mas existem... O Acordo Quadro Mercosul, ele é muito, muito didático. Existem também modelos da Eurojust que trabalham com equipes conjuntas de investigação. É muito importante dizer que isso é uma cooperação jurídica internacional, não é uma cooperação policial. Então, em toda equipe conjunta existe um procurador, né, que coordena a equipe, ao lado ou não da polícia, né? Vamos dizer assim, nos casos do Brasil, sim, junto da Polícia Federal, e nos outros casos da depender do ordenamento jurídico estrangeiro. Mas a maior parte dos outros países, e a gente pode perceber isso para quem cumpre o pedido de cooperação que vem de outro país, quem faz o pedido é o procurador. É ele que está envolvido na cooperação jurídica internacional em termos de investigação, que ele que supervisiona a investigação, vamos dizer assim. Podemos prosseguir.
E, por fim, então, eu vou para a transmissão espontânea de informações. Tem 2 artigos muito claros, a transmissão espontânea de informações, tanto em Palermo quanto em Mérida. Mais um slide. Isso. Que fala, né, do que se trata a transmissão espontânea de informações. É basicamente quando um país, eu me deparo, estou trabalhando, né, o procurador está trabalhando no país, no Brasil, e se depara com uma informação que poderia ser relevante para a Argentina. E aí diz, olha, essa informação é tão relevante que é mais relevante para a Argentina do que para o Brasil. Então, eu vou transmitir essa informação. Não estou falando de prova, estou falando de informação, né? Vou transmitir essa informação relevante, como uma notícia, porque no Brasil a gente recebe notícias de tudo que é forma, né? Então a gente não pode exigir o mais, quando no próprio país não se faz, não se exige forma, né? A gente pode fazer uma notícia crime por telefone, né? Por e-mail e etc. Então, se comunica o país via, de novo, as suas unidades de cooperação internacional. Tem um dado aqui que é relevante sobre tal coisa. Se você deseja, acha interessante este dado, por favor, você pode fazer um pedido de cooperação internacional e aí sim via autoridades centrais para eu lhe passar o que eu tenho aqui em termos de prova. Isso é uma transmissão espontânea de informação. Isso é muito baseado na notícia crime que nós conhecemos. Então, este contato direto entre procuradores. E, por fim, eu gostaria só de salientar o artigo 4º da Convenção da OCDE, anti-suborno, que fala na boa administração da justiça, que é um princípio de direito internacional sobre jurisdições concorrentes. Nós temos, é muito comum, vamos dizer assim, a gente ter nesse universo de crimes transnacionais, cada vez mais transnacionais, a gente ter, por exemplo, um crime organizado no Brasil, em que se pratica, vamos dizer, um tráfico de drogas e se lava dinheiro no exterior. São 2 países que passam a ter interesse naqueles fatos. Eles precisam se coordenar. Principalmente porque o Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento, e aí tem toda uma parte da doutrina que diz que não necessariamente dessa forma, mas possui o entendimento de que não podemos ter ações penais paralelas exatamente iguais. Já tivemos casos, então, de precedentes de ações penais trancadas aqui também no Brasil. Então, precisam conversar. Pelo quê? Pela boa administração da justiça. E quando a gente coloca um ingrediente um pouquinho mais diferente, porque se a gente está falando de lavagem de dinheiro e crime organizado antecedente, até é mais fácil de separar. Mas quando a gente fala de suborno transnacional, é um pouquinho mais complicado, porque esta interconexão, essa intersecção entre os países, ela é mais imbricada. E ela precisa ficar mais fácil de se enxergar. Por exemplo, por quê? Porque, por exemplo, um brasileiro pode receber um suborno no exterior, na Argentina, e vir para o Brasil. De acordo com o artigo 7º do Código Penal Brasileiro, o Brasil tem jurisdição sobre o caso. Mas a Argentina continua tendo, porque foi lá, afinal de contas, que o objeto a propina foi recebida. Se o Brasil começa uma investigação sem falar com a Argentina pode não querer cooperar com o Brasil. E o Brasil precisa das provas que lá se encontram. E vice-versa. Então, quando se diz procuradores conversaram com unidades dos Estados Unidos, procuradores conversaram com unidades da Argentina, ou etc., essa conversa existe no tratado. É para se conversar pela boa administração da justiça. Evidentemente, com os limites que eu expus aqui, de autoridade central, e os limites da própria cooperação direta, né? E é muito importante que nós, como operadores do direito, vamos sempre em busca da base legal e dos fundamentos jurídicos para se fazer algo, com a formalidade que existe, por isso as unidades de cooperação internacional ligada às procuradorias gerais, né? E com a autenticidade e legalização necessária, que ao fim e ao cabo é o que uma autoridade central confere, assim como as vias diplomáticas. Lembrando que já tivemos decisões do Superior Tribunal de Justiça dizendo que o apostilamento ou o carimbo, vamos dizer assim, né, de uma chancelaria, o carimbo de uma unidade, um Ministério das Relações Exteriores, ele é suficiente para dar validade a uma prova para ser tramitada e ingressada no Brasil também sem necessidade de autoridade central. Então, são esses quadrantes aí que eu gostaria de trazer para vocês
e fico à disposição pelo chat. Doutora Renata, eu peço desculpas a todos, mas eu vou ter que entrar numa outra apresentação agora, que cabe a nós aqui pelo Brasil, mas eu posso ficar acompanhando pelo chat e responder as perguntas por escrito. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ana Mara, agradecemos muito a sua presença, a sua participação, mesmo com todas essas dificuldades, para aí a gente ver como é difícil, né? Se é difícil a gente se comunicar com São Paulo e Salvador, imagina fazer uma cooperação internacional, né? Em que a gente tem que fazer todo esse trâmite, mesmo no caso de Letícia e Tabatinga. Agradecemos muito, fica à vontade para sair e ficar no chat, não tem problema nenhum. A gente vai agora, porque a gente adiantou, então, a gente pulou o coffee para poder ouvir a doutora Ana Mara, então a gente vai fazer um coffee break agora de 5 minutos e voltamos em seguida com a doutora Heloísa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Então, vamos caminhando aqui para o final do evento. E aí, como debatedora hoje nesse painel, nós temos aqui a presença da doutora Heloísa Estelita. Ela é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Direito Penal Econômico e da empresa da mesma instituição. Agraciada com a bolsa de pesquisa pela Fundação Alexander von Humboldt para a realização de pesquisa de pós-doutorado na Ludwig Maximilians Universität de Munique e na Universidade, isso eu não treinei antes, eu tinha que ter treinado, e na Universidade de Augsburg, Alemanha, em cooperação com a CAPES. Doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista, consultora e parecerista. Muito obrigada pela presença, doutora Heloísa, é um prazer tê-la aqui conosco. E aí a senhora tem a palavra aqui por 15 minutos. Aqui, beleza. Pronto. Quase boa tarde, praticamente. Gostaria de agradecer à doutora Silvia da Mata pelo convite e também ao Nino Todo, que não está aqui, mas enfim, que é o coordenador da escola, doutora Renata pela presidência aqui da mesa, meus amigos Piero, Rodrigo, a Eide, o desembargador Fausto de Santos, meus alunos do mestrado, nossos ex-aluno, já mestre, o Gabriel, que inclusive está aqui, já abri, escreveu um trabalho que já vai ficar famoso sobre a homologação da colaboração premiada, e a Natália, que está ali, vai escrever sobre a organização criminosa, pelo que tudo indica, né? É um prazer estar aqui com vocês, e quero fazer apenas alguns comentários em complementação ao que falou a Ana Mara, porque eu tenho uma admiração antiga, trabalhei com ela nos casos, né, da vida por muitos anos, é uma pessoa muito bacana, e eu queria fazer umas considerações de contraponto um pouco às afirmações dela. Eu sempre tive uma posição um pouco diferente com relação à autorização que esses tratados e acordos de cooperação internacional podem veicular no sistema interno. No âmbito da persecução penal, ou no âmbito de intervenções em direitos fundamentais, se vê muito mais os acordos internacionais, sejam eles multilaterais ou bilaterais, como documentos que obrigam os estados entre si. Então, sim, a Convenção de Mérida, a Convenção de Palermo, a Convenção de Budapeste obrigam o país perante os demais estados e o organismo internacional. Da elaboração de documentos internacionais, sabe, eu vou fazer uma brincadeira caricata, que ninguém, não é para levar a sério, no pé da letra, o que está dito ali, porque denúncia ao tratado. Então, aquela redação, ela é feita com a linguagem mais frouxa possível, no bom sentido dessa palavra, para que ela seja adequável, acessível a todos os estados que estão subscrevendo. Então,
Unidos, eles não têm a pretensão de criar normas processuais penais dentro dos Estados-parte, normas penais dentro dos Estados-parte. Não fosse assim, por exemplo, o Estatuto de Roma, que o Brasil ratificou, já teria criado os crimes contra nas mãos do Celso de Mello, acho que foi inclusive arquivado aquele pedido. Então, fazendo essa advertência. Segundo problema, depois disso, superada a existência de um acordo internacional até hoje. Uma iniciativa que foi tomada na época do primeira formação, de quando o DRCI foi criado, né? Estavam lá o Antenor, a Cacá Souza, que hoje está lá de volta, eles criaram, foi para frente. Nem o CPP, que tem uma parte de cooperação, não é boa. Já, assim, quando o CPP, o projeto foi elaborado, ela já não era muito adequada, estava desatualizada, foram feitos outros e nada andou. E é por isso que a gente se encontra nessa discussão que a doutora Ana Mara bem pontuou, entre as 3 grandes vias de cooperação, a diplomática, a autoridade central, a direta institucional, que dão aso a uma série de discussões, inclusive, por exemplo, nesse âmbito específico, da ausência total de participação e ciência dos afetados, dos alvos dessas cooperações. Isso gera o quê? Insegurança e litigiosidade. Num país que, se tem uma coisa que a gente não precisa mais, é de litigiosidade. Eu quero colocar mais uma camada nesse problema. E essa camada é de um outro direito fundamental, reconhecido agora por uma emenda constitucional, inserido na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 79, que é da proteção de dados pessoais, já reconhecido pelo Supremo antes, né? Antes da expressão linguística dele na própria Constituição Federal. E aí a gente agrega mais um problema a essa ausência de uma lei de cooperação internacional, que dá aso a essa litigiosidade. Poderia ser cooperação direta, teria que ser por EMILAT, tem que ser diplomática. Isso tudo poderia ser suprido, em termos de segurança jurídica e, obviamente, igualdade, por meio de uma lei de cooperação internacional. E agora a gente agrega uma outra camada, agora no Brasil, porque essa discussão da proteção de dados pessoais, inclusive na esfera penal, é uma discussão que já tem praticamente 50 anos na Europa. Está chegando agora aqui, para dizer que há referências, inclusive, dos problemas. Nós não temos também uma lei de proteção de dados em matéria penal. E, por exemplo, só para dar um exemplo, a Convenção de Budapeste, essa que trata dos crimes cibernéticos, acho que foi objeto de uma discussão ontem, eu infelizmente não pude vir, ela resguarda exatamente o cumprimento dos direitos e garantias relativos à proteção de dados pessoais dos alvos afetados. E eu não sei se vocês sabem, mas a União Europeia só coopera com transferência internacional de dados países aprovados pela Comissão Europeia. Aprovados em que sentido? Que tem um grau de proteção a esses direitos equivalente ao do ambiente europeu. O Brasil não tem. Então, o Brasil não vai ser aprovado pela Comissão Europeia na área penal. Ou seja, eles não vão cooperar com a gente na área penal. E aí, então, a gente agrega isso, né? A gente teria 2 linhas. Ou, então, depois que veio o artigo 5º, não pode cooperar mais, não tem lei autorizando essas intervenções em dados pessoais que são feitas pela cooperação internacional e, portanto, nenhuma cooperação seria autorizada mais. Ou a gente tem um outro entendimento, por exemplo, sustentado pelo Daniel Salgado, num livro, aliás, fantástico, organizado pelo Rodrigo, pelo Bechara e pelo Daniel Salgado, sobre organizações criminosas, foi lançado semana retrasada, né? Que seria o seguinte, enquanto não há lei, né, enquanto tem uma lacuna, e a gente pode aplicar isso nesses 2 temas, por isso que eu acho que essa matéria é complicada.
tanto na cooperação, não tem lei. Lei não tem. Tem vários acordos, portarias, instruções, mas decretos, mas lei não tem. Sob o ponto de vista das restrições de direitos fundamentais. E não tem lei de proteção de dados em matéria penal. Ok, enquanto, né, isso diz o Daniel, enquanto essa lacuna está aí, ela vai sendo comatada por meio de decisões judiciais. Não é só o Daniel que propõe isso, tem um artigo também da ministra Maria Tereza propondo esse mesmo tipo de solução. Qual que é o problema, né, disso? A crítica a essa postura seria a seguinte: onde a lei não autorizou, o juiz não pode autorizar. Ele não é representante dos titulares dos direitos. Representante dos titulares dos direitos é o Congresso Nacional. Por isso, a reserva de lei em matéria processual é em matéria penal. Mas a gente teria pelo menos uma solução intermediária, enquanto esses instrumentos não vêm. Qual é o problema dessa solução? Além de ser questionável do ponto de vista da reserva legal para intervenção em direitos fundamentais. Primeiro, a reserva de decisão no caso a caso, né, que infelizmente é costumeira no Brasil e gera o quê? Insegurança jurídica e mais litigiosidade. E agora a gente soma essa outra camada, que é a camada do tratamento de dados. Porque na cooperação internacional, seja ela diplomática, seja ela via autoridade central, seja ela direta ou institucional, o que está se fazendo é uma das formas de tratamento de dados mais graves que existe, que é a transferência da jurisdição onde os dados foram coletados para uma outra jurisdição. Por que isso é complexo? Porque quanto mais o dado se afasta da capacidade jurisdicional do titular, mais o titular perde o controle sobre ele. E o direito de proteção de dados não é um direito à titularidade dos dados. Por exemplo, eu que cheguei aqui não queria deixarem tirar minha foto lá embaixo. Não é que eu sou dona da minha foto, mas eu tenho o direito de controlar o uso que é feito dos meus dados. E às vezes controlar não é impedir o uso, é simplesmente ter direito a saber. Olha, os seus dados que você forneceu de boa fé para o TSE, né, poder evitar as fraudes em eleições, agora vão ser vendidos pelo CEP para o Brasil afora. Isso, se eu sei disso, posso controlar, né? Aqui haveria um desvio de finalidade, eu não dei consentimento para isso. Mas eu posso controlar. Quando eu mudo de jurisdição, eu perco completamente o controle sobre o uso que está sendo feito dos meus dados. Por isso, a cooperação internacional com dados pessoais, ela é tão grave e, portanto, tem que ser regulada em lei, especialmente em matéria penal. Em matéria penal, enquanto a gente não tem RPPJ, né, responsabilidade penal da pessoa jurídica disseminada, praticamente todos os dados são pessoais. Ainda quem está investigando uma estrutura societária, como mencionou a doutora Namara, está em busca dos beneficiários finais. Aliás, bom falar deles, porque a Europa fez, né, um banco de dados de beneficiários finais para fins de lavagem, e o Tribunal de Justiça Europeu acabou de proibir a regulação, porque ela desprotegia os dados pessoais dos beneficiários finais. Foi julgado ilegal, não admitida no sistema europeu aquela diretiva. E com isso eu acabo fazendo uma última observação. Nós não temos uma LGPD penal, nós temos um anteprojeto e um PL. E, enquanto isso, sagra a litigiosidade. E eu dou um exemplo dela. Uma decisão que não é recente, mas o acórdão é recente, do STF, no julgamento conjunto da ADPF 695 e do Madin, que agora esqueci o número, mas julgamento conjunto, que foi feito em 2022, mas o acórdão foi publicado agora em 19 de junho de 2023, a DPF, então, 695, que tratava do cadastro base do cidadão. Foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal disse textualmente, voto do relator, que o compartilhamento de informações pessoais em atividades de inteligência, a BIM era o caso, tá? Mas vale para várias das cooperações diretas mencionadas aqui pela doutora Namara, deve ser feito com observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular previstos na LGPD, no que for compatível com o exercício dessa função estatal.
Lindo, é a primeira vez que o Supremo diz. Já se aplica o que está prescrito no artigo 4º, parágrafo 1º. Ou seja, não pode ter cooperação internacional, não pode ter compartilhamento, muito menos internacional, no âmbito da inteligência, sem observância desses princípios, finalidade, transparência, segurança e os direitos do titular, acesso, retificação, eliminação, etc. Lindo. Um avanço. Problema disso aqui, litigiosidade, porque os critérios para tratamento de dados em matéria penal são diferentes dos critérios para proteção de dados em matéria privada. Por exemplo, o titular tem sempre direito a saber que os dados foram tratados no âmbito privado, vamos dizer assim, ou não penal. Mas no âmbito penal isso não pode ser sempre assim. Eu não posso ter o direito a, quando eu quiser, saber se a Polícia Federal está tratando os meus dados, se ela está numa investigação ainda secreta ou sigilosa, perdão, contra mim. Talvez em algum momento eu possa ter isso. A União Europeia tem muita experiência nisso. Então, essa decisão é um avanço? É, mas ela é vaga, não por defeito dela, mas porque nós não temos uma legislação e ela pode, portanto, gerar um grau de litigiosidade alto e a falta de parâmetros, a decisão no caso a caso, que é justamente o que acho que nenhum de nós deseja, e eu vejo aqui o pessoal do judiciário fazendo assim, porque realmente a gente não precisa mais discussões, né, que atolem os tribunais. Então, eram essas as minhas considerações aí complementares ao que falou a doutora Ana Mara, e quem sabe no intuito de que passem um PL de cooperação e também um de proteção de dados em matéria penal. Obrigada. Muito obrigada, doutora Heloísa. Me chamou a atenção quantas vezes a senhora falou a palavra litigiosidade. Esperamos, então, que na comemoração dos 20 anos da lei a gente consiga usar essa palavra de uma forma mais positiva. Pelo tardar da hora aqui, eu queria já perguntar se alguém tem alguma pergunta. Tem duas. Rodrigo. Bom, parabéns aí pelo painel, a doutora Renata, a professora Luísa. Elô, como é que você... na fala da Ana Mara, foi mencionado, ainda que rapidamente, uma certa tendência, pelo que eu percebi, para acabar com as autoridades centrais, né, que eu ouço isso pelo menos desde a década passada. Mas o meu ponto, além, obviamente, da falta de uma lei disciplinando a cooperação internacional, diz respeito ao fato de que, pelo menos na cooperação jurídica internacional com o Canadá e Portugal, a autoridade central é a Procuradoria-Geral da República. Como é que você vê o papel do Ministério Público sendo autoridade central no âmbito de uma cooperação jurídica que envolve uma persecução criminal? Haveria, na sua percepção, um conflito? Como é que você vê essa situação concreta? Eu vejo conflito, mas assim, não tenho uma resposta para você se é inviável ou não. Acho que a gente sempre tem que considerar isso com tranquilidade e serenidade. Uma coisa é cumprir a lei, outra coisa é a lei que a gente desejaria, né? Se o sistema não permite, eu tenho dúvidas. Se é desejável, é uma outra questão legislativa ou constitucional. Não tenho, Rodrigo, uma posição sobre isso. É claro que é melhor separar, né? Especialmente num âmbito em que o Ministério Público tem um poder muito diferente de vários outros países. O Ministério Público brasileiro é um órgão com poderes e independência que não é a construção mais comum em outros países. Isso não é uma crítica. Então, acho que tem que ser visto dessa forma. Eu acho que essa discussão é igual à discussão de onde fica o COAF, né? No Bacen, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Justiça. Seria bom que fosse onde desse mais independência ao órgão, até para evitar questionamentos com relação à cadeia de custódia da prova, né? Esse seria o ideal. Então, mas entendo que esses dois tratados assim o prevêem, e não havendo óbice na lei brasileira, na Constituição brasileira, não vejo por que não deva permanecer no Ministério Público. Eu também conheço a disputa entre o Ministério Público e o DRCI com relação à cooperação. Enfim, até os órgãos têm vaidade.
Gabriel? Bom dia, professora. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é... A primeira a senhora comentou que no âmbito da Comissão Europeia existe uma exigência de um âmbito de proteção ao menos similar ao que é instituído em âmbito europeu. O Brasil, especialmente no âmbito latino-americano, que eu imagino que deve ter um volume muito grande de cooperação por questões fronteiriças e tal, ele exige desses países também ou uma exigência de proteção, como a LGPD faz em questão de proteção de dados, ou ao menos uma promessa de que o tratamento de dados vai ser feito a partir desses parâmetros que são instituídos internamente aqui pela LGPD? É a primeira pergunta. E a segunda, a senhora comentou essa decisão em ADPF do STF, exigindo também que o compartilhamento de dados seja feito textualmente, como a senhora disse. Eu não tive contato com essa decisão, mas eu fiquei curioso de saber... assim, acho que a sua opinião eu já imagino qual seja, mas qual seria a sanção se o descumprimento dessa determinação implicaria só a responsabilidade, enfim, civil ou eventualmente criminal de quem descumpriu, ou se isso implicaria também nulidade desses dados compartilhados em âmbito criminal. Obrigado. Não sei se o Brasil está exigindo mesmo nível de proteção de dados na cooperação internacional fora da área penal. Não, a parte de cooperação da LGPD que tem, tá? Artigos 23 seguintes, exige que a gente só possa compartilhar com o mesmo nível de proteção. Então, se está sendo... Eu desconheço as medidas de cooperação extrapenais que estão sendo feitas com troca de dados pessoais pelo Brasil. A gente teria que falar com o DSI. Essa cultura é muito nova no Brasil, não é assim, você tem dificuldade, às vezes, até de falar esse vocabulário. Eu tive dificuldade de entrar nesse mundo, então, realmente, não acho que haja uma política geral de cumprimento disso nas relações comerciais, sim, porque aí a guerra é entre dois entes privados, né? Aí deixa eles brigarem, mas na relação outro Estado para âmbito privado, não sei, mas imagino que sim, especialmente com relação a dados sensíveis, como é o sequestro de criança, né? Isso aqui é dado super sensível, então, além de eventualmente sigiloso, também esse é um conceito que a gente tem tanto tema para os mestrandos e doutorandos da GV escreverem, um deles é o que é sigilo na linguagem da proteção de dados. Acho que esse é um tema que a gente também tem que revisitar, né? E sua segunda pergunta os dados não podem ser usados, foram obtidos de forma ilícita. E aí se vê a repercussão. Isso nem sempre vai levar à anulação inteira de um processo, né? Aí a gente entra e principalmente nesse campo, a obtenção hipotética dos dados por outro meio pode ser muito viável como opção de manutenção dos dados, porque às vezes alguns desses dados poderiam ter sido obtidos na mesma situação com uma outra medida. Aí vai depender realmente do tipo de dado que é, do tipo de proteção que ele recebe. Mas essa seria a consequência prevista, enquanto a gente não tem no Brasil uma diferença entre ilicitude da prova, né, e proibição de valoração de prova. Bom, alguma pergunta a mais, Mariana? Algo mais? Não. Então, tá bom. Bom, gente, então agradeço demais a presença de todos e todas. Acredito que o evento tenha sido um sucesso. Parabéns a todos os participantes, parabéns à Jufesp pela iniciativa, à EMAG, e declaro encerrado, então, o evento e uma ótima tarde para todo mundo.